A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 26, e versículo de número 36 ao 46, que vai nos dizer assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Jesus, ele vai até o Getsêmani para orar. E ele leva consigo a Pedro, Tiago e João. Tem níveis de intimidade, irmãos, que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo, ele não vai abrir para todo mundo. O Senhor, irmãos, ele não vai abrir algumas coisas profundas para quem não está preparado. E Jesus sabia, irmãos, que naquele momento, só quem estava preparado para estar com ele no Getsêmani era Tiago, Pedro e João. O Senhor trouxe pessoas aqui que estão cansadas, estão frustradas, estão sobrecarregadas, mas o Senhor te escolheu para um propósito. O Senhor te escolheu para um desígnio maior. E a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. E ele diz para você: eu quero que você vigie mais. Eu te escolhi para algo profundo. Observe bem isso aqui. Eu te escolhi para te revelar aquilo que muitos não veem, que muitos não sabem. Decandoramante de rasto. Eu te escolhi para viver uma exclusividade comigo. Mas você precisa estar atento. Você precisa estar atenta e estar vigiando. A Bíblia nos diz que Jesus começou a se angustiar, irmãos. E ele começou a se entristecer. E ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus estava passando por um momento de grande dor, mas ele estava vigiando. E ele convida Pedro, Tiago e João a fazer o mesmo. Em momentos de dificuldade, em momentos de dor, nós precisamos vigiar. Nós precisamos estar, irmãos, atentos. Por quê? Porque o inimigo, ele é astuto. E ele sabe quais são os momentos de vulnerabilidade, de fragilidade para tentar nos atacar. E nós precisamos, nesses momentos, buscarmos força no Senhor, vigiando, orando e guardando aquilo que o Senhor designou para que a gente viesse a fazer. Qual foi a instrução de Jesus aqui para eles? Ficai comigo e vigiai comigo. E hoje o Senhor fala contigo: te levarei a níveis mais profundos, mas vigie. Vigie com as tentações, vigie com o que te cerca, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Declare comigo: eu creio que Deus está me levando a níveis mais profundos. Eu vou vigiar mais. Eu creio que Deus está me levando a níveis mais profundos. Eu vou vigiar mais. A Bíblia diz que Jesus se adianta um pouquinho e ele se prostra com seu rosto. E ali começa a orar.
E ele começa a falar com Deus, pedindo para o Pai passar dele aquele cálice, mas que todavia fosse feita a vontade do Pai. E quando Jesus volta ali para os discípulos, ou seja, para Pedro, Tiago e João, que foram chamados para estar com ele no Getsêmani, que foram chamados para um nível mais profundo de intimidade, a Bíblia diz que Jesus achou eles dormindo. Tem gente aqui que tem um chamado forte. Tem gente aqui que o Senhor chamou você para um nível profundo, mas você está dormindo espiritualmente. Você está tão cansado, tão cansada das batalhas espirituais, das guerras, que você tem dormido, que você não tem orado como é para você orar, você não tem buscado como é para você buscar. E o Senhor está dizendo para você hoje: desperta, ó tu que dormes. É tempo de despertar. Declare comigo: eu vou vigiar e vou despertar. Eu vou vigiar e vou despertar. E Jesus fala com Pedro aqui: então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo. Ou seja, vocês não puderam nem um pouco vigiar. Irmãos, nós precisamos estar atentos, porque o inimigo, ele não brinca de ser quem ele é. Nós precisamos vigiar o tempo todo. Nós precisamos estar alertas, irmãos, alertas às tentações, aos pratos, alertas àquilo que o inimigo coloca no nosso caminho para tentar nos destruir. E Jesus nos instrui como ele instruiu aqui a Pedro, Tiago e João, versículo 41. Vigiai e orai. A oração e a vigilância precisa andar, irmãos, lado a lado. Tem gente que só vigia, mas não ora. Não adianta. Tem gente que só ora, mas não tem vigilância. Também não adianta. Você precisa fazer ambos. Vigiai e orai. Jesus deixou isso bem claro. Vocês precisam fazer os dois para terem êxito. Hoje o Senhor chama a tua atenção e ele diz para você: vigiai e orai. Vigiai e orai. Vigiai, decanda, ramanto, derrasto e orai. Para que não entreis em tentação. Ou seja, para que o inimigo não te tente, você não ceda. Irmãos, para não cedermos à tentação, precisamos estar preparados com a vigilância e com a oração. Porque se a gente não tiver, o inimigo vem, a gente nem percebe. Porque ele vem de maneira sutil. Tem muitas pessoas que pensam que o diabo vai vir com chifre, rabo, dente para fora, rangendo os dentes para realmente colocar a tentação no seu caminho, mas não é assim. O diabo, ele vem de maneira sutil. Ele vem mostrando algo que parece ser bom, que parece ser belo, mas que o final é de morte, que o final é de destruição, porque as aparências, elas enganam, irmãos. E ele vem com aparência porque ele sabe que o ser humano é levado por aquilo que vê, porque o ser humano é visionário, irmãos. E nós temos que ter bastante cuidado com aquilo que nós contemplamos. E para vigiarmos e para estarmos alerta, precisamos estar realmente em comunhão com o Senhor, em oração e em vigilância constante, para não cairmos em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus deixou bem claro: eu conheço a carne de vocês. Eu sei que o espírito está pronto, eu sei que vocês estão convertidos. Eu sei que você ora, eu sei que você jejua, diz o Senhor. Eu sei que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus, mas não esqueça que você está aqui neste mundo em uma carne que é fraca. Irmãos. Quem diz isso não é a irmã Débora, não. Quem diz isso é o próprio Jesus Cristo, que a nossa carne é fraca. E é por isso que nós precisamos estar em constante vigilância, em constante alerta, irmãos, para que a gente não venha cair em tentação. Jesus se retira e começa a orar novamente, dando exemplo. Quando Jesus ora e quando Jesus vigia aqui no Getsêmani, mesmo estando em momento de dor, ele está nos dando o exemplo. Ele está nos deixando o exemplo do que nós devemos fazer. Pedro, Tiago e João deveriam pegar esse exemplo. Mas a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Jesus, ele ora. E quando ele volta novamente, ele acha eles dormindo. Dormindo de novo, porque os olhos deles estavam pesados. Tem gente aqui que está entendendo essa palavra perfeitamente. Os teus olhos estão pesados. Você diz: Deus, eu me ajoelho para orar e eu durmo. Deus, eu pego a Bíblia para ler e eu não consigo ler. Parece que as letras, elas estão embolando diante dos meus olhos. Eu não consigo entender. Eu tenho vivido uma guerra espiritual muito grande. E eu não estou conseguindo me manter de pé. Eu não estou conseguindo me manter firme, me manter acordada, vigiando e orando.
E o Senhor está dizendo: desperta. Peça ao Senhor para te ajudar. Peça ao Senhor para segurar na sua mão. Mas é tempo de despertar, porque Deus, irmãos, Ele sabe o que o inimigo está armando contra a nossa vida. Deus, Ele conhece o oculto, o profundo e o escondido. E quando Ele traz uma palavra como essa, é para realmente a gente estar vigilante. É para realmente a gente não deixar o cansaço, a exaustão do dia a dia, das lutas, do deserto, do vale, dos embates, das batalhas que nós enfrentamos, nos paralisar. Por intermédio desta palavra, o Senhor está dizendo: vigia, desperta. Não para de guerrear, não é tempo de você parar. Não é tempo de você cruzar os braços, mas irmã, eu estou querendo descansar porque eu estou exausta. Não é tempo de você parar. Deus sabe do seu cansaço. Aqui Pedro, Tiago e João estavam exaustos. É tanto que a Bíblia enfatiza que os olhos deles estavam pesados. Havia uma batalha aqui. E não era somente física, era também espiritual. Mas se Jesus está cobrando que eles vigiem e orem, é porque Jesus sabe que eles podem fazer isso. Jesus sabia que eles poderiam obedecer. Jesus sabe o que a gente pode fazer, irmãos. O Senhor nos conhece, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ou seja, o Senhor nos conhece de maneira profunda e íntima, e jamais Ele vai pedir algo que a gente não possa fazer. Eu vou repetir para você entender. Jamais Jesus vai pedir que a gente faça algo que a gente não possa fazer. Algo que fuja do nosso controle humano. Aquilo ali poderia ser feito, a vigilância e a oração por Pedro, Tiago e João. Porque afinal de contas, eles foram escolhidos para um nível mais profundo. Eles foram levados ao Getsemane, irmãos, para estarem vigiando e orando. Jesus não te escolheu para brincar. Jesus não te escolheu para ficar dormindo pelos cantos. Jesus não te escolheu para desistir com facilidade. Tinha gente aqui pensando em desistir, irmãos. Tinha gente aqui pensando em parar porque a batalha está grande, mas Deus está dizendo não. Você chegou até aí para agora parar? Você chegou até aí para agora desistir? Para chegar agora você abrir mão de tudo o que Deus lhe entregou? Não, irmãos, não desista não, minha irmã. Não desista não, meu irmão. Deus é contigo, só vigia. Só ora, não ceda à tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é por isso que você precisa ser constante na oração e na vigilância. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus deixou novamente eles ali pela terceira vez. E Jesus foi orar, repetindo as mesmas palavras, mesmo vivendo um nível de angústia muito profundo, porque aqui Jesus estava angustiado profundamente até a morte, irmãos. Jesus estava tão angustiado que o suor dele foi vertido ali em sangue, foi transformado em sangue, então a situação não estava nada fácil para Jesus. Mas mesmo não estando fácil, Jesus escolheu, irmãos, orar e vigiar. Que possamos tomar o exemplo do nosso mestre. Que possamos tomar o exemplo de Jesus. Irmã, as coisas aqui não estão fáceis. Irmã, a dor aqui está grande. Irmã, os problemas aqui estão se intensificando de maneira tão terrível que eu não estou tendo força. E o Senhor está dizendo, vai mesmo sem força. Vai se arrastando, só não desiste. Vigia e ora. Para que você não entre em tentação. Para que você não desista, para que você não abra mão dos propósitos que Deus designou para a sua vida, irmãos. Quando nós vigiamos e oramos nos dias maus, nos dias ruins, nos dias de adversidade, nos dias que a gente tinha tudo para desistir, o Senhor nos dá vitória. O Senhor não quer que você seja uma pessoa vencida pela tentação. O Senhor não quer que você seja uma pessoa que esmureça, que desista, que pare, que retroceda. Ele diz para você, eu não investi tanto em você para chegar agora a perder. Jesus havia investido de maneira forte em Pedro, Tiago e João. E ele não os perderia. O Senhor está dizendo para você por intermédio dessa palavra, eu investi forte em você e eu não te perco. Eu não abro mão da sua vida. Jesus sabia o que estava prestes a acontecer, por isso ele estava cobrando tanto a vigilância e a oração. Todas as vezes que Jesus mandava você orar, todas as vezes que Jesus mandava você vigiar, todas as vezes que Jesus mandava você jejuar, você consagrar, não queira entender, meu irmão. Não queira entender, minha irmã, obedeça. Porque Jesus sabe quando o traidor está se aproximando. Jesus sabe o que está prestes a acontecer. Seja uma pessoa que ouve a voz de Deus e coloca as palavras dele em prática. Seja uma pessoa que vigia, seja uma pessoa que ora, seja uma pessoa que busca, que está alerta, que está sensível à voz do Senhor nosso Deus, porque Ele contempla aquilo que a gente não contempla. Quantas vezes, irmãos,
Estamos tão ocupados, estamos fazendo tantas coisas. E o Espírito Santo nos alerta dizendo, deixa tudo e vai orar. Vai no banheiro do trabalho e intercede por algo. Deixa tudo e vai me buscar. Abaiacando, oramante, o derracho. Deixa essa casa. Deixa essa comida. Deixa isso aí e vai orar. Quando o Senhor ele fala conosco dessa maneira, é porque ele sabe o que está preparado. E ele quer que a gente esteja, sabe o que, irmãos? Preparados para a luta, para a tentação, para a adversidade, para que a gente não venha ceder. E o que é que nos prepara para que a gente não venha ceder? A vigilância e a oração. Hoje o Senhor diz para você, eu estou entregando para você 2 armas para você vencer. Declare comigo, eu creio que o Senhor está me entregando armas hoje e eu vou vencer. Eu creio que o Senhor está me entregando armas hoje e eu vou vencer, vigie mais. Esteja vigilante, esteja atento, esteja alerta à voz do Senhor nosso Deus. Não brinque com o pecado, não brinque com a tentação, não ceda. Esteja em oração, seja uma pessoa espiritual sabendo que a sua luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. E o inimigo não brinca de ser quem ele é e nós não podemos brincar de ser crente. Nós precisamos estar vigilantes. Jesus está dizendo, eu tenho níveis profundos contigo. Eu tenho algo extraordinário para fazer por intermédio da sua vida. Esteja vigilante. Esteja em oração, porque eu quero te livrar do traidor que se aproxima. Eu quero te livrar da tentação que está se aproximando. Eu quero te fortalecer para que você não caia. Versículo de número 45 e 46. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, observe bem. Porque era que Jesus estava insistindo tanto aqui na oração e na vigilância, porque a hora estava se aproximando. E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. O traidor estava se aproximando. Estava se aproximando a hora de Jesus ser entregue. E os discípulos precisavam estar preparados. Sempre esteja preparada. Sempre esteja preparado, porque Deus vê aquilo que você não vê. É tempo de você vigiar e orar, porque o Senhor tem níveis mais profundos para a sua vida. Mas o inimigo, ele tenta armar ciladas para tentar destruir os propósitos de Deus. E você precisa vigiar. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que esta palavra é um alerta para pessoas que o Senhor tem uma grande obra. O Senhor está dizendo, vigiai e orai. Eu não te levei a níveis profundos para você ficar dormindo, para você ficar na inércia, não. Eu te levei a níveis mais profundos para você buscar mais, para você intensificar a oração, para você intensificar a vigilância. O Senhor quer te livrar de toda a tentação, decandoramante, o derrasto, que o inimigo tem tentado colocar no teu caminho para tentar te destruir. Deus, eu creio, Pai. Eu creio que pessoas ouvirão a tua voz aqui agora e vão te obedecer. Eu creio que os teus filhos, Pai, vão vigiar, vão orar, vão pegar as armas da vigilância, da oração e vão se revestir, Pai, para que eles não venham cair em tentação. O inimigo, ele quer, meu Pai, levar o máximo de pessoas a cair, a tropeçar, a desistirem do propósito, porque ele sabe que Jesus está voltando. Ele sabe, rabaiacandaramante, o derraço, o tamanho do propósito que o Senhor tem com o teu filho e com a tua filha. É por isso que o Senhor está os preparando, dizendo, não ceda à tentação, mas vigia, ora, porque eu quero trazer grandes livramentos para você. Oh Deus, que os teus filhos escutem a tua voz e obedeçam e coloquem essa palavra em prática. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer laços, setas, retaliações, dardos inflamados, obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando
alimentando aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganhar a justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor os corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você que é tempo de vigiar e orar. O inimigo, ele é astuto. E Deus diz para você, por intermédio dessa palavra, que grande é a obra que Deus tem contigo e Ele não quer que você caia em tentação. Por isso, ore, por isso, vigie, pois Deus quer trazer livramento para você. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.